Prezados irmãos, eu louvo a Deus pela vida de todos que têm buscado a aprender da palavra de Deus, acompanhando essas lições que falam sobre as doutrinas fundamentais para a salvação, que é o nosso tema desse trimestre. E até então nós estamos na 8ª lição, que se realizará no dia 22 de maio de 2022, cujo tema é andar no Espírito. O texto áureo está em Gálatas 5:25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Temos aqui em Romanos capítulo 8, o verso 20, o verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É muito importante nós sabermos que nós que fomos regenerados, isto é, que nascemos de novo, regenerados pelo Espírito, nascidos segundo a palavra de Deus, a semente incorruptível. Nascemos no Espírito, temos vida agora no Espírito e fomos justificados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então recebemos o Espírito Santo, fomos selados no Espírito, isto é, somos agora pertencentes a Deus, propriedade de Deus. Nos tornamos habitação do Espírito de Deus. Então, todo o nosso ser, todo o nosso coração, ele deve estar totalmente à disposição para que o Espírito Santo habite com liberdade em nós. Não devemos, de forma alguma, deixar que haja algum impedimento que venha restringir a liberdade do Espírito de Deus em nossa vida. Para tanto, devemos expurgar de todo o nosso ser, de nosso coração, toda amargura, todo o pensamento mau, toda impureza, toda injustiça, toda mentira, toda vaidade, todo egoísmo, tudo que venha a ser obstáculo para a vida, para a habitação de Cristo em nossa vida, que seja expurgado de nosso ser, para que possamos realmente andar no Espírito de Deus. A verdade prática diz: andar no Espírito é ser liberto da lei do pecado, prosseguindo adiante para a glorificação final de Cristo. Devemos estarmos totalmente libertos da lei do pecado. Em Romanos, no capítulo 8, verso 1, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Em Gálatas 5:17, nós temos aqui porque a carne cobiça contra o Espírito,
e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne sempre é um obstáculo para que o espírito haja em liberdade em nosso ser. Há uma batalha tremenda em nossa vida, da carne com o espírito com a carne. Então nós precisamos estar sempre atentos, conforme diz aqui o verso 16 de Gálatas 5, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. O verso 17, conforme vimos, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Vemos, irmãos, que precisamos fazer as nossas escolhas. Nós que temos o livre-arbítrio, nós devemos então buscar sempre aquilo que fortalece o Espírito de Deus na nossa vida e aniquilar toda a influência da carne. O que vem a ser o alimento para o Espírito? Nós já temos visto que primeiro devemos santificar a nossa vida, afastar do pecado, separar do mundo e buscar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que possamos produzir os frutos do Espírito, que está aqui em Gálatas 5:22. E outra, também devemos estar sempre em oração, igual vimos na lição passada, orai sem cessar. É imprescindível que nós estejamos buscando a face do Senhor, consagrando a nossa vida, santificando, consagrando, orando, lendo a palavra de Deus. Tudo isso é importante para que nós estejamos sempre alimentando o nosso espírito, nos fortalecendo para termos uma vida abundante na obra do Senhor. Glória a Deus. Essa lição aqui nós temos como um texto básico, Gálatas 5, de 16 a 26. Temos algumas referências de leitura diária, Temos aqui na quarta-feira Romanos 8:23, que são as premissas do Espírito. Romanos 8:23, que diz: e não só ela, mas nós mesmos que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. As premissas, as primeiras coisas, Tudo aquilo que o Espírito, que Deus nos concede em nós, através do Espírito Santo. Nós temos Isaías 61. Isaías 61 diz assim, verso 1: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui Jesus estava testificando na sinagoga sobre a presença do Espírito Santo em sua vida, quando aqui Isaías já havia profetizado 700 anos antes que o Espírito do Senhor conduziria Jesus para que ele realizasse o seu ministério terreno. Vemos que toda a vida de Jesus, suas ações foram todas direcionadas pelo Espírito Santo, desde o momento que ele saiu para ser tentado no deserto, até o momento na cruz do Calvário. O Espírito Santo estava sobre ele, fortalecendo e lhe dando graça para que ele cumprisse todos os propósitos que Deus tinha na vida de Cristo, seu Filho amado, para nos
redimir os nossos pecados. E nós temos Romanos 5:5, diz, né? Romanos 5:5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja bem, irmãos, assim como o Espírito Santo estava em Cristo, o conduzindo em todo o seu ministério, também o nosso Deus, né, nos trouxe essa gloriosa esperança, né? A esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Veja bem, o amor de Deus, o que há de mais sublime em todo o universo, os maiores dos sentimentos, Deus derramou em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh, glória! Aleluia! Né? Então nós vemos essas maravilhas que Deus opera em nossa vida, nos capacita para que possamos vencer essa jornada. Nós temos também em 1 Coríntios 3:16, né, que nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16 está aqui: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se somos templo do Espírito Santo, nós precisamos nos cuidar, né, para que não venhamos a entristecer o Espírito de Deus, né? Nós vemos em Efésios, no capítulo 5, Efésios, o capítulo 5 e o verso 5: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Nada disso pode habitar em nossa vida, né? Devemos ser imitadores de Cristo, diz aqui em Efésios, né? E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Glória a Deus. Então nós vemos, irmãos, que nós precisamos, acima de tudo, amar, porque esse é um dom dos mais preciosos, que é o fruto do Espírito, é o amor, né? Glória a Deus. E nós precisamos aqui: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, encher do Espírito, né? Devemos não embriagar com vinho, mas encher do Espírito, ser cheio do Espírito. Em Tessalonicenses, também, 1 Tessalonicenses 5 e 5, 1 Tessalonicenses 5 e 19: não extingais o Espírito. Aleluia. Irmão, lembrando que o Espírito, ele não é nenhuma influência, não é ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, né? Sabemos que a Trindade, como diz o nome, três, né, que forma a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa. E nós, conforme vimos aqui, nós somos o templo do Espírito. Isto é, o Espírito, essa pessoa espiritual, ela habita em nós. Imaginamos como a casa do Senhor, a igreja, onde nós adentramos ali naquele templo. Então nós ficamos satisfeitos quando chegamos ali e temos todo o conforto, né?
Vemos a casa, o templo todo ornamentado, um ambiente aprazível, alegre, festivo, limpo, perfumado, ornamentado, de louvor, de cânticos espirituais. Então nós sentimos bem, e quando nós ali temos a liberdade e a comunhão com Deus. Da mesma forma é o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa que aprove a Ele habitar em nós, em nossos corações. Então nós não podemos de forma alguma entristecer o Espírito Santo de Deus, abrindo alguma restrição, né? Nos reservando alguma coisa para o nosso eu, mas deixando que o Espírito habite com toda a liberdade em nossa vida, para que Ele possa, assim, dirimir todas as suas ações, né? E nos guiar segundo a nossa disposição para com o Espírito Santo. Então, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E nós, nessa comunhão íntima e maravilhosa, nós temos, conforme diz aqui em Romanos, no capítulo 8, e o verso 8, 16, 8:16, isso mesmo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus habitando em nossa vida, com toda a liberdade, né? Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, que maravilha, né? E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se é certo que com Cristo nós padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Aleluia. Isso é maravilhoso. Então nós, a partir do momento que somos regenerados, nós então recebemos o selo onde nós nos tornamos propriedade de Deus. Deus nos selou para Ele, somos dele, e portanto não podemos ter nenhuma restrição, nenhuma reserva para com o mundo, para com o nosso próprio ser, né? Em detrimento da vontade de Deus, da Trindade em nossa vida. É maravilhoso. Então, andemos com Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Essa lição, ela nos traz o objetivo geral, que diz mostrar o contraste entre o modo de vida do crente cheio do Espírito Santo e aquele controlado pela natureza humana. Conforme vimos em Romanos 8:1, né? Que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que estão vivendo segundo a liberdade do Espírito de Cristo em nós, né? Então nós estamos em contraste, né? Fazemos uma grande diferença com aquelas pessoas que são controlados pela carne, né? Pelo espírito, pela natureza humana. Porque quando nós fomos regenerados, então nós nascemos e não somos nova criatura. Nós somos agora filhos de Deus. Aleluias. E se estais em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Isso é, toda a natureza velha se passaram. Tudo se fez novo. Vivemos agora no Espírito de Deus, né? Somos habitação do Espírito de Deus e servimos a Deus em espírito e em verdade. Objetivos específicos: aprender que o crente vive num conflito interior entre a carne e o espírito. Existe sempre uma guerra em nós,
Porque a nossa tendência carnal, humana, mundana, é sempre buscar as coisas que são do mundo, as coisas materiais, as coisas passageiras, enquanto que o Espírito, ele milita por aquilo que é eterno, né? Pelas coisas que se não veem agora. E isso nós precisamos reforçar, conforme dissemos, através da fé, através da leitura da palavra, que aumenta a nossa fé, né? Vivificando sempre o Espírito em nossa vida, enchendo do Espírito e não embriagando com vinho, consagrando a nossa vida, isso é separando, consagrando, santificando, né? É separar de toda a influência maléfica do mundo, porque as coisas do mundo, elas se nos veem com sutilezas, né? Através de muitas ofertas, até mesmo das tecnologias que nós hoje utilizamos, elas muitas vezes nos traz algum prejuízo, porque deixamos às vezes de orar, de ler a palavra, de consagrar nossa vida para estarmos acompanhando algumas mensagens e alguns noticiários no celular, que toma muito nosso tempo, mas que nós possamos controlar, né? Usar sim o celular, que é uma bênção, é um aparelho muito útil para os nossos dias que vivemos, mas que nós possamos usá-lo com sabedoria e administrar o nosso tempo, para que sirvamos acima de tudo a Deus, meditando na palavra, né? Dia e noite, conforme diz no Salmo 1, e orando, né? Orando sem cessar, conforme 1 Tessalonicenses 5:17, que foi o texto áureo da nossa lição passada. Então nós vemos aqui na introdução o que é orar. Orar, né? Nós vemos que nós vamos aprender que existe um conflito espiritual, né? E o orar é para nós, então, vencermos esse conflito entre o espírito e a carne. É buscar a Deus, buscar a face do Senhor. Buscando assim, nós vamos então andar no espírito, porque estamos em plena oração diante de Deus, no espírito, né? Paulo pediu em Efésios 6:18, né, que nós devemos estarmos além da vestidura, da armadura de Deus, nós devemos estar sempre orando no Espírito, porque o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e ele que conhece as profundezas de Deus, também ele nos conhece, ele sabe de todo o nosso ser, do nosso pensamento, igual diz no Salmo 139, Senhor, tu me sondaste, tu me conheces, cercas o meu andar e o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos, porque, embora de longe, mas ele está em nós, né? Então, ainda que nós estejamos trilhando um caminho que pensamos estar longe, mas nós, na verdade, estamos perto de Deus. Aleluia. O item 1 diz assim: buscando renovação no Espírito Santo. É importante que nós estejamos sempre buscando uma renovação espiritual. Buscando através da oração, através do louvor, através da adoração, buscando o Espírito em nossa vida, para que sejamos fortalecidos e renovados para toda boa obra. A igreja hoje pode haver crentes que reconhecem a justiça, a pureza e a excelência do Evangelho de Cristo. No entanto, por não terem em si a esperança da graça regeneradora de Cristo, verificam que são escravos e prisioneiros do pecado. Por isso que é importante que, se a pessoa não for regenerado, não tiver um novo nascimento, dificilmente ele vai, ou até seja impossível que ele tenha, né, esse direcionamento do Espírito Santo na vida dele, porque antes dele regenerar, se ele não entrar por essa porta,
Jesus é a porta, então ele tem que entrar por essa porta. Ter um novo nascimento, ser regenerado para que o seu espírito seja vivificado. Conforme diz em Efésios 2, né? E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado. Então, quando Cristo ele opera em nossa vida, quando nós somos regenerados, nós somos vivificados. Então, essa vida nova é o Espírito de Deus que passa a habitar em nós e nos dá vida. Deus, ele vê que nós somos libertos do poder de Satanás. Quando nós temos, então, o Espírito de Deus, somos vivificados, né? Nós somos libertos do poder do pecado, somos fortalecidos para vencer as ofertas mundanas e para vencermos também o nosso próprio eu, que é um inimigo da nossa própria salvação. Nós temos de lutar contra o nosso eu, né, contra a nossa velha natureza, a nossa natureza carnal, e tendo sempre uma vida vivificada, renovada no Espírito Santo, conforme diz, né, já vimos aqui em Romanos 8:2, que diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. O item 2 diz assim: os crentes que estão em Cristo Jesus, a vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus nos vem pela união com Cristo mediante o Espírito Santo que em nós habita. Veja bem, irmãos, toda essas benécias, né, da nossa liberdade espiritual, né, que vem que nos dá essa liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado, tudo isso aí nos vem pelo Espírito de Deus em nossa vida. Ao recebermos o Espírito e sermos por ele dirigidos, somos libertos do poder do pecado e prosseguimos adiante para a glorificação final em Cristo. Essa é a vida cristã normal, segundo a plena provisão do Evangelho. Quer dizer, a nossa glorificação final será quando Jesus voltar e nós então subiremos ao encontro do Senhor nos ares, né? Juntamente com aqueles que já morreram em Cristo, ressuscitaram primeiro, e estaremos sempre com o Senhor. E quando chegarmos lá, nós vamos ver o Senhor conforme Ele é, porque seremos semelhante a Ele. O Espírito Santo na vida do crente. Item 3, o Espírito Santo nos liberta do poder do pecado e entra em plena operação à medida que nos comprometemos a obedecer. Então é muito importante a nossa obediência ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo sempre fala conosco na nossa consciência, porque a maneira de nós sentirmos mais profundo esse relacionamento do Espírito de Deus é através da nossa consciência. E a consciência está no Espírito. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Nós temos a alma, porque nós somos fazemos na nossa formação, a nossa estrutura humana, ela é do corpo, alma e espírito. Então a nossa consciência e a nossa comunicação com Deus, ela está no Espírito. As nossas emoções, o sentimento, né? Os nossos desejos está ligado na alma. E a nossa sensibilidade, os sentidos, né? Os sentidos do nosso corpo, que são os 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar, tato. Isso aí está ligado ao nosso corpo físico para que nós possamos interagir com o mundo físico no qual nós vivemos. Então, é importante a gente saber disso, que um relacionamento mais profundo com Deus é através do Espírito Santo. Aleluia. Sentimos bem que um novo poder opera dentro de nós, poder este que nos capacita a vencer o pecado. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte.
o poder dominante do pecado, que faz a pessoa, o que faz da pessoa uma escrava do pecado, reduzindo-a a uma miséria, é substituído pela lei do Espírito de vida que há em Cristo. O homem, quando está vivendo no pecado, ele leva uma vida miserável, ele é escravizado. Eu estava observando uma vida, um jovem tão novo e tão viciado na cachaça, né, ali em Almas, que faz dó, né? Um menino novo e já amanhece bebendo, passa o dia bebendo, ele até cheira mal já de estar avinhado no álcool, coitado, já não alimenta direito, e você vê aquela vida tão jovem, né? E tão debilitado. Então, esse aí é um exemplo de escravidão do pecado. Vemos outros, né, viciados em crack, em droga, e tantos vícios, né, e tanto malefício que pode ocorrer na vida daqueles que estão escravizados pelo pecado. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos liberta da lei do pecado e da morte, né? As obras da carne, vemos aqui as obras da carne, ela está relacionada aqui em Gálatas, né? Elas se dividem nos aspectos, né? O pecado, ela tem o pecado moral, né? De ordem moral, que é a prostituição, e todos esses excessos, né, sexual que a pessoa pode realizar, e de toda a promiscuidade. Tem os pecados de ordem social, né, que também eles são carnais e trazem também, aí são enumerados os sociais aqui, eu os enumerei, né, como aqui as inimizades, a porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, tudo isso aqui, né, são as heresias, então todos são pecados de ordem social. Os pecados de ordem religiosa, temos dois aí, a idolatria e a feitiçaria. Temos aí, então, nós temos aqui no comentário toda a descrição da feitiçaria e da idolatria. O item 3 fala sobre os frutos do Espírito. Nós temos dos frutos do Espírito, temos aquele que é da virtude universal, que é o principal, né? São 3 deles: o amor, o gozo e a paz, né? São 3 frutos do Espírito que são da virtude espiritual. Temos aqui também toda a explanação aqui do amor, né? Da paz, do gozo e tudo aqui que nós, da paz, né? Esses 3 frutos, né? Que faz parte do fruto do amor. Temos as virtudes sociais, a longanimidade, benignidade e bondade. São os frutos, né? Sociais, virtudes sociais. Está aqui também os comentários. Não vou estender aqui para não ficar muito longo o nosso comentário. E temos também as demais virtudes, né? Que é a mansidão, a temperança e a fé, né? A mansidão fala que Jesus ensinando no Sermão do Monte, ali o verso, a terceira virtude que fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, ele vem da mansidão. Eles já entenderam, o manso já entendeu que deve ser pobre de espírito, né? Que deve lamentar pela sua condição humana e se tornar manso, né? Para ter um relacionamento, né? Ter essa virtude com o seu próximo, né? A temperança, quem é manso tem a sua temperança, e isso aí, né, está ligado à fé,
que é também um fruto glorioso do Espírito. Vemos aqui então, irmãos, temos mais aqui um subsídio, né, que fala sobre o fruto do Espírito, né, que é o resultado de uma vida redimida pela fé em Jesus Cristo. E a nossa conclusão que diz: em contraste com as obras da carne, temos o modo de viver íntegro e honesto, que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Essa maneira de viver se realiza na vida do crente à medida que ele permite que o Espírito dirija e influencie a sua vida de tal maneira que ele, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. Aleluia. Romanos de 5 a 14, nós vemos aí, Paulo faz um relato dessa situação e tem várias outras referências. Que Deus abençoe os irmãos, que possam assim estar meditando sobre essa doutrina, né? Que é uma das doutrinas que nós temos aqui para a salvação, que é andar no Espírito. Assim como precisamos praticar a palavra de Deus, como precisamos ter uma vida incessante de oração, precisamos ter uma vida santa e irrepreensível, nós precisamos andar no Espírito, da liberdade do Espírito, para que nos venha conduzir por caminhos retos, né? E seguir sempre, fazer sempre a vontade de Deus, os propósitos que Deus tem em nossa vida. Que Deus abençoe os irmãos e que possam assim fazer uso de toda a sua palavra. Deus os abençoe. Amém.